Donald Trump já ameaçava, mesmo antes de tomar posse, os países do BRICS com tarifas de 100% no caso da introdução da moeda do BRICS. Literalmente, há pouco tempo, ele já ameaçou com tarifas de 10% para todos os países que, segundo ele, seguem uma política do BRICS anti-americana. Vai surgir um sentimento pró-BRICS? O que está acontecendo com o Trump? E qual é a reação a essas declarações do presidente americano? O que significa o que está acontecendo com Trump? Essa é uma pergunta estranha. O presidente Trump não esconde seus objetivos. Ele defende, acima de tudo, os interesses dos Estados Unidos, especialmente os econômicos, no que diz respeito a investimentos e comércio. Ele não esconde isso, e isso significa que, mais uma vez, se confirma a conclusão de que o modelo de globalização que os Estados Unidos promoveram em um contexto neoliberal por muitos anos e que por um período foi aceito por todos, agora deixou de funcionar. Mas quando se trata de pagamentos propriamente ditos, a criação de uma moeda real e plena entre os países do BRICS nunca foi discutida de forma direta e aberta, nem oficialmente proposta em nenhum momento. Aqui, a primeira iniciativa para trabalhar em plataformas alternativas de pagamento também foi tomada na cúpula de Joanesburgo, onde, aliás, o presidente Lula promoveu ativamente esse tema. E as propostas brasileiras foram, de fato, bastante longe e sugeriram diretamente descrever formas concretas e detalhadas de como um possível e eficaz mecanismo para plataformas alternativas de pagamento poderia funcionar, potencialmente, na declaração final. Mas, no final, foi incumbido ao Banco Central e ao Ministério das Finanças preparar propostas sobre tais plataformas que permitiriam realizar pagamentos utilizando um sistema de liquidações mútuas que não dependesse do dólar. Os Estados Unidos, sob os democratas, passaram a abusar grosseiramente da posição do dólar na economia mundial e no sistema financeiro global. E não é à toa que, ainda durante o período de preparação para a posse, o presidente Trump acusou diretamente Biden e sua administração de terem minado o papel do dólar por muitos anos. Agora será preciso levar em conta que a confiança nele diminuiu. Na verdade, é exatamente isso que aconteceu. E quando, por muito tempo, nos últimos, 30 anos, talvez até mais, nos diziam que o dólar não era propriedade americana, mas um patrimônio de toda a humanidade, que garantia o funcionamento suave e ininterrupto da economia mundial. E que as garantias do ZEUA deveriam ser claras e aceitáveis para todos. Isso já ficou no passado. Ninguém sabe quando e por que motivo alguém será punido. Bem, há muitos exemplos que eu poderia citar, mas não vou. Até mesmo aqueles que são considerados quase aliados dos Estados Unidos não podem se sentir tranquilos. E no BRICS, bem, a moeda nem chegou a ser discutida. O que foi discutido, como eu já disse, em primeiro lugar, foi o aumento do papel das moedas nacionais. Esse é um processo que já está acontecendo na vida real. Em segundo lugar, trata-se de uma nova plataforma de investimentos, uma iniciativa de pagamentos transfronteiriços. Tudo isso, em conjunto, cria um leque de possibilidades para evitar a dependência do dólar e também do euro, porque ninguém está garantido. O presidente, ao discursar na primeira sessão da cúpula no Rio de Janeiro, o presidente Putin citou o número de 90%. É exatamente essa a porcentagem das transações em nossos relacionamentos comerciais e financeiros com os parceiros do BRICS e com os países parceiros, ou seja, 90% das liquidações são realizadas nas moedas dos próprios países participantes. Então, na minha opinião, isso é uma garantia muito boa, uma garantia realmente sólida. E esse processo também está se desenvolvendo com outros países. Tudo isso são consequências das ações que foram tomadas, que na verdade tinham como objetivo punir, neste caso da Federação Russa, destruir todos os princípios sobre os quais se baseia o comércio internacional, os investimentos internacionais, incluindo a inviolabilidade da propriedade, a presunção de inocência, a concorrência leal. Tudo isso foi jogado fora num momento. E agora há um processo de fragmentação
daquelas estruturas que foram criadas na era da globalização, segundo os padrões americanos, e, em geral, não causaram rejeição em ninguém até que começaram a ser abusadas. Victor Brasileiro. A declaração do BRICS é a primeira a lançar ataques específicos à infraestrutura civil russa, incluindo vítimas infantis. E esta é uma formulação sem precedentes para uma associação de plano único, e isso significa unanimidade dos países BRICS sobre esta questão e a formação de um novo consenso internacional sobre a inadmissibilidade de ataques a alvos civis. E a Rússia planeja usar essa declaração como base para iniciar uma investigação desses ataques em plataformas como a ONU e outras estruturas internacionais? Naturalmente, se isso está registrado na declaração aprovada pelos chefes de Estado, isso significa unanimidade entre os países do BRICS. No entanto, não se trata de formar um novo consenso sobre a inadmissibilidade de ataques a alvos civis. Tais ataques já estão há muito tempo proibidos por inúmeras convenções, principalmente as convenções de Genebra do final dos anos 40 e os documentos subsequentes. Isso não diz respeito apenas a alvos civis, isso se aplica também à população civil pacífica e ainda mais especialmente às crianças. Portanto, isso não deve ser visto como algo fora do comum. Isso é simplesmente uma confirmação do compromisso com aqueles princípios que a comunidade internacional aprovou por consenso há muito tempo e que o Ocidente ignora abertamente, ignora repetidamente, e tudo isso, por assim dizer, acaba ficando impune para aqueles que contam com a proteção do Ocidente. Em primeiro lugar, o regime de Kiev. Mas esses foram casos tão flagrantes quando a infraestrutura ferroviária pacífica e os trens absolutamente civis que por ela passavam foram atacados de forma consciente. Isso, bem, é impossível não condenar, e impossível fechar os olhos para isso, como tentaram fazer e representantes de vários órgãos da ONU, quando abordamos esse mesmo tema com eles, assim como tentaram fazer os funcionários do Conselho de Direitos Humanos da ONU e os funcionários da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Quanto à investigação e responsabilização dos culpados, no momento não estamos tentando lançar esse tema no debate internacional. Nós mesmos estamos lidando com isso, tanto por meio da promotoria estatal, quanto por meio de organizações da sociedade civil. E já publicamos periodicamente esses materiais, os distribuímos na ONU e em organizações internacionais europeias. Esse trabalho continuará, e ele queria um trabalho muito mais ativo sobre isso, sobre essas questões. Eventualmente, decidiu-se apenas autorizar os bancos centrais e os ministérios das finanças a apresentarem recomendações sobre plataformas alternativas de pagamento para as futuras cúpulas, e é isso que temos considerado. Não é algo que apenas a Rússia tem interesse. O presidente Lula, aliás, está promovendo iniciativas semelhantes no contexto da CELAC. Nós sabemos disso. E na CELAC, as discussões estão muito mais próximas do conceito de uma moeda do que no contexto dos BRICS. E isso é compreensível porque a CELAC é uma estrutura geograficamente coerente. Então nós, francamente, não vemos que haja algum tipo de desaceleração de forma alguma, e as estatísticas que estão sendo apresentadas aos líderes mostram que a quantidade de negócios que são realizados sem o uso do dólar, e esse valor está crescendo, e a porcentagem desses negócios no contexto do comércio total está aumentando.